Hoje pertencemos a Cristo. Jesus nos comprou. Somos pertencentes a Ele, somos escravos de Cristo. É por isso que para sermos livres do pecado, precisamos declarar que Jesus é o nosso dono. Eu declaro publicamente que hoje Jesus Cristo é o meu Senhor, porque eu reconheço que o seu sangue me comprou. Essa é a confissão para a salvação. A salvação é ser livre do pecado e se tornar escravo de Cristo. Quando eu digo claramente que Jesus é o meu Senhor, eu estou dizendo publicamente que eu sou um escravo dele. Agora eu te pergunto, escravo tem vontade própria? Não. Chegamos a uma audiência desejável, chegamos a um ponto que nós estamos todos aqui para receber uma palavra que pode de fato mudar a nossa vida. Então vamos começar nesse momento o nosso conteúdo exclusivo, porque aqui assim, todo dia tem live, 11 da manhã, 23 horas, de 12 em 12 horas, igual remédio, para que você seja imunizado com a palavra na fé contra os intempéries do mundo. Falamos ontem à noite que nós todos fomos chamados para o serviço, para manifestar a natureza do próprio Deus, que é amor. O serviço é uma manifestação do amor, portanto, é a manifestação da própria natureza de Deus. Jesus demonstra isso através de um exemplo glorioso, quando ele mostra a natureza da sua vinda para a terra, que ele era Deus, abre mão de ser Deus para se tornar servo, escravo, semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, foi obediente até a morte de cruz. Deus por isso o exaltou e o fez se assentar novamente nos lugares celestiais de onde ele saiu, de onde ele veio. E lá em João capítulo 13, João diz, olha, Jesus sabia de onde ele tinha vindo, sabia o que ele precisava fazer e sabia aonde ele ia chegar. Ponto final. Quando você entende isso, irmãos, você está preparado, apto a seguir um caminho de vitória. Nós saímos de Deus, vamos cumprir o nosso propósito aqui na terra e estamos voltando para Deus. E se saímos de Deus é porque somos semelhantes a eles. E ainda que passemos na terra por um momento difícil, às vezes, ter que enfrentar todos os desafios terrenos, os desafios de se estar num corpo perecível, por exemplo, suscetível, às tentações do mundo, da carne, ainda assim, nós estamos aptos a vencer qualquer que seja o desafio e por essa jornada passar de maneira abundante, plena, e poder se achegar de novo um dia ao trono e se assentar com o nosso Pai. Isso já nos está prometido, daqui a pouco Jesus volta e nós vamos governar com Ele para sempre, em nome de Jesus, tá bom? Então, se confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas, devemos agir de fato como seus servos. Como servos. É isso que nós temos que entender, que a vida cristã é uma vida de serviço, é uma vida servil, é uma vida, de certa forma, condizente a um escravo. Veja, Romanos capítulo 10, verso 9 diz, Romanos 10, 9, ele traz luz a esse entendimento. Ele diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Esse é o primeiro passo que nós damos em direção ao cristianismo, em direção ao reino de Deus, a esse novo, essa nova cosmovisão, essa nova visão de mundo que nos foi proposta. Como diz o escritor de Hebreus, estamos em uma carreira que nos foi proposta, nós dissemos sim, vivemos uma vida destrutível, irmãos, onde o nosso propósito era correr atrás de dinheiro, na expectativa de tentar ser feliz. Mas a felicidade não consiste em ter algo, a felicidade não consiste em ter algo, não que a gente não possa ter coisas, obviamente que precisamos das coisas, as coisas cooperam como, na verdade, materiais, vamos botar dessa maneira, provisão para que nós cumpramos a nossa visão. Mas a felicidade não consiste em ter um conjunto de coisas, Veja, a gente costuma dizer assim, quer dizer, a gente não, o povo do mundo, vamos botar dessa maneira, vamos nos excluir disso, A gente costuma dizer assim, mais uma vez a gente não, o povo do mundo, nós vamos nos excluir disso. O povo do mundo costuma dizer assim, se eu morasse numa casa, tivesse minha casa própria, tivesse um carro, tivesse um emprego, tivesse filho, tivesse isso, tivesse aquilo, então eu seria feliz. Bom, se você fizer uma lista de tudo isso, que na sua mente hoje pode te trazer felicidade, pode ter certeza que tem alguém no mundo que tem tudo isso que você falou e também está buscando a tal felicidade. Então isso mostra que não é um conjunto de coisas que você pode possuir que vai te dar essa felicidade. Veja, eu já contei essa história aqui uma vez
E eu quero repetir, veja, você pode chegar ao pensamento e achar que se você tiver uma lista de coisas que você escreva no papel, se eu tiver dinheiro sobrando, casa própria, carro, isso aqui, até saúde, se eu tiver isso aqui tudo, eu sou feliz, eu sou pleno, eu sou completo. Veja, pelo fato de ter, pode ter certeza que existe alguém no mundo que tem todas essas coisas e não vai se considerar pleno, feliz, completamente realizado. A história que eu vou contar, que eu já contei aqui, é a história da África, né? O José Mesquita, que nos acompanha aí, a tia Ângela, que nos acompanha, esteve conosco lá, né? Estivemos juntos na África. E a gente viu algo curioso. Em uma determinada aldeia da África, a gente ficou sabendo de uma coisa. Um líder de uma aldeia daquela, que é considerado o rei daquela aldeia, ele tem como objetivo de vida, como alvo, como expectativa de vida, um óculos escuro e uma bicicleta. Ou seja, se ele fizer a sua lista lá, ele coloca assim: se um dia eu conseguir comprar uma bicicleta e ter um óculos escuro, eu sou um homem feliz. Essa é a expectativa deles lá. Agora veja, talvez para você diga, isso é ridículo. Da mesma maneira que a tua lista pode se tornar ridículo para alguém que já possuiu. Então veja que isso é só um ponto de vista e uma perspectiva de futuro. Porque a verdadeira felicidade não consiste em um conjunto de coisas que você possa adquirir. Felicidade é um estado de espírito, né? Sucesso é um estado de espírito. Eu acho que essa é a definição mais próxima que nós podemos chegar sobre felicidade, sobre sucesso. Sucesso é um estado de espírito. É você parar em determinado momento e dizer assim: cara, eu estou em paz, sabe? É você poder dormir e acordar em paz. É paz de espírito. Essa é a verdadeira felicidade, a paz de espírito. É você estar em paz. Sabe, quando os judeus cumprimentam uns aos outros, eles dizem shalom, ou às vezes shalom Adonai, né? O shalom é essa paz de espírito, é esse estado de espírito que nos confere paz em todas as áreas, completude em tudo o que vivemos. Eu acho que o que melhor define é você dizer assim: cara, hoje eu posso olhar para mim e dizer, eu sou pleno, eu sou completo. Pronto, esse lugar, essa paz de espírito é a tão sonhada felicidade. E isso só é possível, irmãos, quando você entende quem você é, quando você entende qual é a sua imagem, quando você entende qual é a sua origem, quando você entende quais são os seus valores, quando você entende qual é o seu propósito. Você está encaixado dentro desses 3 princípios: imagem, valor, propósito. Funcionando bem em todas essas perspectivas, você pode dizer, estou em paz. Pronto, você é um homem e uma mulher de sucesso. Sabe o que é que derruba as pessoas do sucesso? Comparações. Comparações derrubam as pessoas desse estado de espírito, porque elas não estão olhando para si mesmas, estão olhando para outras. Então você nunca vai ter tanto que não tem alguém que tenha mais do que você. E curiosamente, as pessoas que são tidas como as pessoas mais ricas do mundo são infelizes e não têm a completude. Não se compare com ninguém. Lembra-se da nossa metáfora dos parafusos? Pois bem, o parafuso de plástico nunca vai ser feliz se ele se comparar com o de titânio. E o de titânio nunca vai ser feliz quando se comparar com o parafuso de plástico. Por quê? Porque felicidade para um parafuso de plástico não é ser encontrado na rua. Felicidade para um parafuso de plástico é estar no seu brinquedo favorito, fazendo a alegria de uma criança. Isso para ele é felicidade, é sucesso. Enquanto ele estiver por aí tentando ser colocado aqui e acolá, não funciona. Imagina alguém tentando colocar um parafuso de plástico numa madeira. Isso não é felicidade. Tenta colocar um parafuso de plástico em uma dentadura. Isso não é felicidade. Como da mesma forma para o parafuso de titânio, a felicidade consiste em estar sendo aplicado da melhor maneira, cumprindo aquilo que ele foi chamado para ser e fazer. Ele nunca será feliz se ele estiver encontrado na rua, solto por aí, vagando, ou tentando de alguma forma ser útil em algum lugar. Não, ele tem algo específico para contribuir para o avanço. Veja, quando nós confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas, isso implica diretamente de que nós estamos nos colocando nessa posição servil para a cooperação de um reino.
E esse reino está na terra com um objetivo: salvar o mundo, salvar a humanidade. Então o meu lugar, aleluia, tem uma unção gloriosa nessa manhã aqui. Deixa eu te dizer, o meu lugar, o meu estado de espírito, de paz, de felicidade, de sucesso, irmãos, é estar sendo efetivo naquilo que eu fui chamado para ser e fazer. Estar aqui hoje, poder pregar para você uma palavra, ensinar para você princípios que vão transformar a tua vida, que vão te impulsionar para o sucesso. Isso para mim é sucesso, é felicidade. Você pode perguntar, pastor, o senhor tem sucesso? Tenho muito sucesso. Ah, mas tem outros pastores que têm mais sucesso que você. Ele pode até ter o sucesso dele, mas eu tenho o meu sucesso. E isso é que importa. Sucesso é individual. Sucesso não pode ser comparativo. Aleluia. No momento que você começa a se comparar com alguém, você caiu do sucesso. Você perdeu o propósito. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, por que nós declaramos Jesus como Senhor das nossas vidas? Simples. Porque antes de aceitar Jesus, eu não tinha controle, domínio sobre a minha própria vida. Eu não era dono de mim mesmo. Ainda que eu acreditasse que era Senhor das minhas decisões, eu era escravo do pecado. E como escravo, eu não fazia a minha própria vontade, fazia a vontade do meu Senhor. Eu vivia para o meu Senhor. Eu era escravo, eu fui vendido. Eu não tinha vontade própria. E ainda por cima ia parar no inferno. E ainda por cima ia viver uma eternidade sem Deus. Lançado num lago de fogo e enxofre, onde haveria eternamente um sofrer, um ranger de dentes. Eu estava fadado a isso. Como pode ter sucesso alguém que não tem vontade própria? Perceba isso. Quem não tem vontade própria se deixa dominar por tudo quanto há. As pessoas muitas vezes lá no mundo acreditam ter sucesso porque tem dinheiro, mas só vivem para isso. São escravos desse propósito do dinheiro. Não são livres. Pois bem, Jesus então, ele vem para nos redimir, nos comprando. Nos comprou de volta. Nós não deixamos de ser escravos, mas, por outro lado, nós mudamos de dono. E aquele que nos comprou, não nos comprou para nos escravizar. Ele nos comprou para nos libertar. Para dizer, vão, agora sejam livres. Sejam livres. Avancem. Jesus fez isso. Agora veja. Quando nós olhamos para a antiga aliança, onde de fato existia um contexto do escravagismo, hoje nós não temos isso, não pelo menos de maneira explícita. Nós podemos ter o escravagismo velado, né? Mas explícita não se há. Mas na época da antiga aliança e ainda na época de Jesus, se tinha noção desses textos que nós estamos lendo aqui como algo real. Até 200 anos atrás nós tínhamos isso no Brasil também, né? Menos de 200 anos atrás nós tínhamos isso no Brasil. Hoje nós não temos essa noção clara do que é escravo, do que é ser livre, ser escravo, ser livre. Veja, nós éramos escravos do pecado e Jesus nos comprou de volta. Ele pagou mesmo, de verdade, pela minha e pela tua vida. Isso não é uma metáfora. Jesus comprou a nossa vida de volta, porque nós vendemos a nossa vida para o pecado. Éramos escravos do pecado e Jesus comprou a nossa vida de volta. E o preço que ele pagou foi um preço alto. Foi o seu próprio sangue, a sua própria vida foi paga para nos comprar de volta, e nós fomos comprados. Hoje pertencemos a outro dono. Hoje pertencemos a Cristo. Jesus nos comprou. Somos pertencentes a Ele, somos escravos de Cristo. É por isso que para sermos livres do pecado, precisamos declarar que Jesus é o nosso dono. Eu declaro publicamente que hoje Jesus Cristo é o meu Senhor, porque eu reconheço que o seu sangue me comprou. Essa é a confissão para a salvação. A salvação é ser livre do pecado e se tornar escravo de Cristo. Quando eu digo claramente que Jesus é o meu Senhor, eu estou dizendo publicamente que eu sou um escravo dele. Agora eu te pergunto, escravo tem vontade própria? Não. Aleluia. Agora veja. Como Jesus nos comprou para nos libertar, na época onde havia escravidão, existiam os abolicionistas. Você deve saber sobre isso, né? Um pouco. Então existiam pessoas que juntavam dinheiro, seu próprio dinheiro, e por amor, porque não concordavam com esse regime de escravidão,
Ele ia lá nos senhores e dizia: quanto custa esses escravos aqui? Estão para venda? Estão. Quanto custa? Custa R$1.000. Então ele pegava o seu dinheiro e dizia: está aqui, quero comprar esse escravo. O cara disse: tá bom. E agora ele passava a ter um escravo. Só que ele não comprou aquele escravo porque ele queria alguém que lhe servisse. Ele comprou um escravo porque ele amava aquele escravo. E ele queria libertá-lo. Então dava a ele uma carta de alforria, liberdade. Só que essa pessoa que fez isso já demonstrou amor suficiente para que esse escravo desejasse ficar com ele voluntariamente. Deixa eu dizer isso de novo. A pessoa escrava está lá, e eu sou livre, e vejo aquele escravo lá e digo: eu amo aquele escravo, eu vou comprá-lo para mim, porque ele está lá vendido legalmente. E eu chego para o dono daquele escravo e digo: ei, quero comprar esse escravo, quanto custa? R$1.000. Então eu pego o meu dinheiro, meu rico dinheirinho, e eu vou comprar esse escravo para mim. Ei, o que é que você está ganhando com isso? Nada, é só porque eu não concordo com esse regime de escravidão. Eu amo pessoas, eu amo vidas, então eu vou pagar o meu dinheiro e comprar esse escravo. Está aqui R$1.000, esse escravo agora é meu. Só que eu não comprei esse escravo para mim, para me servir. Eu o amo tanto que eu comprei para libertá-lo. E eu digo: olha, pode ir. E ele diz: o que é que eu te devo? Eu disse: nada. Fiz isso por amor a você. Só que eu já demonstrei um amor tão grande por ele, ao fazer isso, que dá motivo suficiente dele querer me servir voluntariamente. Foi isso que aconteceu. Jesus nos comprou para nos libertar, mas ele deu uma prova de amor tão grande que me constrange a querer servi-lo voluntariamente. O amor de Cristo me constrange. Eu não sou obrigado a amar, mas eu sou constrangido a amar. Eu sou constrangido a servir. Aleluia. Veja, quando isso ocorria, na época da escravidão, principalmente na época do povo de Israel, Êxodo 21, capítulo 5, versículo 5, diz assim. Vou abrir em outra versão. Êxodo 21, 5 diz assim: o escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará ao juiz. Em seguida, o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá a seu senhor pelo resto da sua vida. Veja que interessante, o escravo diz: eu amo meu senhor. Quem aqui ama Jesus? Quem aqui ama Jesus? Aleluia. Ele diz: olha, o Senhor comprou o escravo diz: eu amo meu Senhor. Ele libertou o escravo diz: mas eu amo meu Senhor, eu amo minha esposa e amo meus filhos. Eu não quero ser livre, eu quero continuar escravo dele, porque ele me ama e eu o amo. Então, a Bíblia diz que esse escravo é levado diretamente ao juiz. Você conhece a história? E o juiz declara: a partir de hoje, ele vai te servir eternamente. E a partir daquele dia, ele passa a servir ao seu Senhor de forma eterna. Eternamente. Está em Êxodo 21, 5. Êxodo capítulo 21, verso 5. Depois você lê lá. Êxodo 21, 5. Então veja, é isso que acontece. Nós declaramos Jesus como Senhor. Jesus nos apresenta diante do Pai. E eu digo a Ele: eu amo a Jesus. Eu amo meu Senhor. Eu amo minha família. Eu amo meus filhos. E o juiz, o nosso Pai, diz: servo fiel, entra para o gozo do teu Senhor. A partir de hoje tu servirá na casa. Não será mais escravo, mais livre. Não será mais servo, mais filho. Se assenta comigo na mesa do teu Senhor. E nós, tal qual escravos de orelhas furadas, podemos nos assentar como parte da família na mesa do nosso Senhor. Então, quando nós olhamos isso, nós temos agora um padrão bíblico estabelecido para a vida cristã, né? A vida cristã ela tem um padrão. Qual é o padrão? Nós já vimos em todos esses textos aqui. E também está escrito em Mateus 23, 11. Diz assim:
O mais importante de vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Esse é o padrão bíblico para a vida cristã. Aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Veja, quem voluntariamente se humilha, outro logo o exalta. Quando alguém exalta a si mesmo, outro logo o humilha. Então veja, qual é o papel ou qual é o caminho do sucesso? Humildade. O caminho do sucesso é humildade. Humildade. Humilhação, irmãos, que a Bíblia chama de humilhação, é o processo da humildade, é você se demonstrar voluntariamente humilde. É uma motivação, uma atitude do coração de humildade. São atitudes que correspondem a isso, a humildade. Humildade é o caminho da exaltação. Veja, quando nós olhamos isso e a gente olha para Lúcifer, Lúcifer era o anjo mais bonito de Deus. E os anjos, de tudo que Deus criou, era a coisa mais importante dentro do reino. Os anjos do céu estão para o reino de Deus, assim como um exército está para uma nação. Os anjos de Deus são o exército do reino de Deus. E dentre todos estes, dentro desse exército, Lúcifer era o general de guerra. Era o grande general do reino de Deus. Ele estava abaixo apenas dos reis, que eram os filhos de Deus. Mas não se contentou com essa posição e decidiu tentar exaltar a si mesmo. Como está escrito em Isaías 14:14, quando diz: subirei aos meus mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Ao invés disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Ele disse: eu vou ser grande, eu vou chegar lá, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Aí a Bíblia diz: em vez disso, foi lançado no inferno, nos lugares dos mortos. Tentou se exaltar e foi humilhado. Agora, ao contrário desse, Filipenses 2:7 diz que Jesus disse, ao invés de considerar que ser igual a Deus era algo que ele devia pegar, ele já era exaltado, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Ele estava exaltado e se humilhou, e o resultado, Deus o exaltou, Filipenses 2:9, pois Deus o elevou ao lugar mais alto, em honra, e lhe deu o nome que está acima sobre todo nome. Então veja, Lúcifer tentou se exaltar, foi humilhado. Jesus era exaltado, se humilhou e Deus o exaltou ao mais sublime trono. Então esse é o padrão da vida cristã. Sabe, eu gosto de uma metáfora que o pastor João Roberto de Campina Grande, certa vez, nos contou em uma das nossas reuniões de liderança. Isso chama-se aerodinâmica do reino de Deus. Escreve isso aí nos nossos comentários para você não se esquecer. Aerodinâmica do reino de Deus. Os humilhados ou os que se humilham serão exaltados. Escreve isso aí. Aerodinâmica do reino de Deus. Os que se humilham voluntariamente serão exaltados. Escreve isso aí, por favor. A aerodinâmica do reino de Deus. Os que se humilham voluntariamente serão exaltados. Eu vou te explicar agora depois que você escrever. Quando surgir a primeira frase aí, eu já te dou o exemplo aqui, glorioso. Quem escreveu aí? Vé Barreiro, tá aí. Isso mesmo. Perfeito. Veja. A aerodinâmica é uma ciência ou uma lei da física que determina o que sobe ou o que desce, de acordo com o nosso exemplo aqui. Veja. Quando você vê um avião, por exemplo, um avião, ele tem duas asas. Essas asas têm um formato ou uma aerodinâmica precisa
que determina se o avião sobe ou se o avião desce. Veja, ele tem uns flaps nas asas, tem os nomes específicos, alguém aí deve saber, eu não conheço. Se o Gabriel Beiral estiver por aí, se o Arino Neto estiver por aí, né? Eles sabem muito bem sobre isso. Mas, pois bem, essa forma, esse desenho aerodinâmico, ele funciona da seguinte maneira: de acordo com como o piloto coloca essas asas, para que o vento passe por cima ou por baixo, é que determina se o avião sobe ou desce. Pois bem, se o vento passar por baixo da asa, por baixo, tá vendo? O vento passa por baixo e impulsiona o avião para cima. Quando o vento passa por baixo, o avião levanta. Mas quando o avião está lá em cima e quer que o avião baixe, ele bota o vento para passar por cima. Então, quando o vento passa por cima, o avião baixa. Vou dizer de novo. Quando o vento passa por baixo, o avião sobe. Quando o vento passa por cima, o avião desce. Veja, essa mesma aerodinâmica é utilizada em carros de corrida, por exemplo, porque tem uma altíssima velocidade, mas ao contrário do avião, ele não pode decolar, ele tem que ter aderência ao chão para que não capote. Então veja, a mesma aerodinâmica que é posicionada debaixo das asas do avião para fazer o avião subir, é a mesma aerodinâmica que se coloca sobre um carro de corrida. Por isso, quanto mais rente no chão ele, melhor, porque o vento passa por cima, e quanto mais passar por cima, mais ele fica preso no chão e não sai do seu lugar. Então vamos entender o que é aerodinâmica. Quando passa-se por baixo, levanta. Quando passa por cima, abaixa. Bom, essa é a posição. Quando você está em uma determinada situação, seja em relacionamentos, seja em qualquer ação que você for fazer, você tem a decisão: nessa situação eu quero passar por cima ou eu quero passar por baixo. Você está num conflito com alguém e você diz: agora eu tenho razão, agora ela vai ver, eu vou humilhá-la. Bom, você tem a decisão: passa por cima ou passa por baixo, né? É melhor ter paz do que razão. Sabe naquela hora que você tinha tudo para passar por cima? Aí você decide passar por baixo. Aí o que acontece? Deus te exalta. Você tinha tudo para crescer na situação, aí você decide passar por baixo. Aí Deus te exalta. Mas quando você às vezes nem razão tem e quer passar por cima, né? Não, eu não aceito. Isso é uma humilhação para mim, não vou. E aí você passa por cima. Resultado? Cola no chão. Não sai do chão. Não sai do lugar onde você está. Está preso no chão. Porque o vento está passando por cima. Você está tentando se exaltar, o vento por cima, e você não sai do chão. Está aderente, agarrado, preso. Não sai, não cresce, não sobe, não é exaltado, não. Deixa passar por baixo. Quando passar por baixo, ele te impulsiona para cima. Ao invés de buscar as pessoas te honrarem, honre as pessoas. Ao invés de buscar as pessoas para te servirem, sirva as pessoas. Aleluia. Eu sou pastor. Vocês deviam me servir. Ao contrário, você devia servir o povo. Não, mas as minhas ovelhas não me honram. Honre você as ovelhas. Quando você honrar as ovelhas, você vai subir, as ovelhas vão te honrar. A honra de baixo para cima, a honra que vem de baixo para cima, é só o resultado da honra que você confere de cima para baixo. Chama-se a aerodinâmica do reino. A aerodinâmica do reino. Honre você as suas ovelhas, honre você os seus colaboradores, honre você os seus funcionários, honre você a sua família, honre você ao seu marido, honre você as pessoas que estão ao seu lado. Seja você a dar honra e não requerer, até porque honra que se pede não é honra, é bajulação. Todas as vezes que você quiser mostrar que você é grande, você vai colar no chão. Todas as vezes que você quiser se impor sobre as pessoas, chão.
Mas todas as vezes que você for humilde e demonstrar um caráter servil, Deus sobe. Tem pessoas que entendem isso, mas entendem só no começo. Eles se humilham e Deus os exalta. E quando eles se exaltam, eles esquecem de Deus e acham que foi a sua capacidade, a sua inteligência que chegou lá. Aí quando ele chega lá, fica soberbo na posição, se achando mais inteligente e melhor do que as outras pessoas. Aí resultado disso, o princípio da queda. Soberba, arrogância, prepotência, princípio da queda. Pastor, misericórdia, o que é que eu faço? Estou caindo. Bota o vento para passar por baixo que você levanta de novo. Vá se humilhar. Procure ser humilde. Deus vai te exaltar de novo. Ai, pastor, estou perdendo altitude, meu avião está caindo, está perdendo altitude, aqui o que eu faço? Se humilha. Se humilha. Vá servir as pessoas e se declare dependente também. Deus está querendo te exaltar de novo. Vamos pegar plano de voo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ministros. A palavra ministro é a palavra trabalho, serviço. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, ministros, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Ministros são servos, escravos. Ministros, ministrar é servir. Fomos chamados para ministros. Tem gente que acha que ministrar é pregar. Ministrar não é pregar. Pregar pode até ser ministrar. Mas ministrar é servir. Eu sirvo pregando a você. Eu sirvo. Mas isso não me honra. Isso honra você. Eu não prego para mim, irmão. Eu prego para você. Por melhor que seja a minha pregação, não é para mim que eu estou pregando. É para ti. A minha pregação é um serviço a você. Agora, servir não é pregar. Ministrar é servir. Quando eu estou servindo, eu estou ministrando a Deus. Seja de que maneira for. Aleluia. Uma das palavras usadas para ministros nas Escrituras Sagradas no Novo Testamento é a palavra operetes, que dá a ideia realmente de escravos, de servos conduzidos. Um ministro nada mais é de que um dispenseiro. Veja, nós temos na nossa casa uma secretária que nos ajuda, que coopera conosco aqui em casa. Ela trabalha para isso, ela recebe o seu salário para esse fim. Ela é uma ministra da minha casa, na área da alimentação. Ela cozinha, ela cuida, ela recebe para isso. E ela, mais do que ninguém, sabe o que eu tenho na minha despensa. Ela foi chamada para esse fim. Então, quando ela percebe que as coisas na despensa estão diminuindo, ela chega para mim, que sou o dono, e diz: pastor, está faltando isso. E eu tenho que providenciar, porque o trabalho dela consiste em servir as mesas com o melhor que o dono tem. Ela é ministra, dispenseira. Veja, nós somos também ministros, dispenseiros de Deus em Cristo Jesus. Somos nós aqueles que pegamos os recursos do dono e servimos o almoço para aqueles que têm fome. Somos nós esses dispenseiros. Veja, ainda que a minha secretária saiba tudo que tem na minha dispensa, ainda que ela seja responsável por manter lá, mas não é dela, é do dono. E quem vai receber a glória não é ela, é o dono. Alguém vai dizer: o pastor Marcelo hospeda muito bem, o pastor Marcelo serve a sua mesa muito bem, mas o trabalho lá atrás foi feito pelo dispenseiro. Veja, ainda que nós tenhamos acesso a tudo que o Pai já disponibilizou, nós somos apenas dispenseiros. Quem recebe a glória é Ele. Você impõe as mãos e os enfermos são curados, mas você só está dispensando algo que estava na dispensa lá.
É Ele, o dono, que recebe a glória, e não nós. Aleluia. Somos dispenseiros de Cristo. Nada mais é de que um mordomo que administra recursos que não são seus. Não são nossos recursos. Não são nossos. Os recursos são do Senhor. E isso eu não estou falando só da instituição, não. Estou falando da vida cristã como um todo. Sobre a tua casa, sobre os teus bens, sobre as tuas finanças. Né? Não se distingue dizer, não, isso aqui é meus recursos financeiros da igreja. Outra coisa. Não, a igreja somos nós como um todo. Se você é um escravo, o que é propriamente teu? Ei, se você hoje é alguém, e eu conheço muitas pessoas, graças a Deus, por isso, que tem uma capacidade financeira melhor, boa, né? Graças a Deus, bem favorável, Deus achou você um dispenseiro fiel. Deixa eu te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo, tá? É triste esse exemplo que eu vou dar, mas eu vou ter que dar. A gente levou tempo para conseguir um bom dispenseiro, uma boa secretária para nossa casa. A gente levou muito tempo. Em uma dessas tentativas, um dispenseiro, uma secretária que a gente contratou na nossa casa, trabalhou com a gente durante 1 ou 2 semanas, 2 ou 3 semanas, não me lembro. E nós precisamos dispensá-la. E a gente percebeu algo, infelizmente, que essa pessoa estava desviando os recursos da nossa dispensa para ela. E ela foi dispensada do serviço. Não quero. Nós não brigamos, nós não expomos ela nisso, não humilhamos, não. Só apenas dispensamos. Diz, olha, seu serviço até aqui foi muito bom, mas daqui em diante a gente não precisa mais do seu serviço. A gente dispensou essa secretária porque ela estava desviando recursos. Foi dispensada. Não humilhamos, não expomos, mas dispensamos ela. Veja, quando alguém começa a achar que aquilo que está em suas mãos é seu e que pode fazer o que bem entender, está desviando o recurso do dono. Está esquecendo que você é só um dispenseiro. Sabe quem permanece conosco? O dispenseiro fiel. Nós buscamos dispenseiros fiéis. Agora, se nós buscamos dispenseiros fiéis, imagina Deus. Ah, mas se eu não for fiel, Deus vai me humilhar. Vai não. Ele só vai te dispensar. Diz, não preciso mais do seu serviço. Mas não vai te expor. Não vai. Não vai te humilhar. Não vai. E como é que eu vou saber que eu fui dispensado? Você vai ver começar a faltar recurso para você. Vai esvaziando. Enquanto você tiver aquilo que você usurpou, você ainda vive um pouco. Depois, quando acabar, acabou. Essa é a verdadeira humilhação. É Deus dizer, não, deixa pra lá, não preciso mais não. Não vou brigar com você, não vou te humilhar, não vou te expor para ninguém. Mas eu não preciso mais do seu serviço. Que nenhum de nós seja encontrado como um dispenseiro infiel. Que nenhum de nós seja encontrado na condição de ter sido dispensado por Deus. Rejeitado por Deus por causa da infidelidade. Que nenhum de nós jamais tenha o sentimento de ter sido dispensado por causa da infidelidade. E se porventura, em algum momento da vida, houver um sentimento desse, diz, rapaz, eu estou com a impressão de que Deus me dispensou. Ele é rico em misericórdia. Rico em misericórdia. Quantas vezes for preciso, Ele vai te chamar de volta. Desde que você se arrependa de coração. Mude a atitude e se torne um dispenseiro fiel. Dispenseiro fiel. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 diz assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que ele seja fiel. De um encarregado, tudo o que Deus espera é fidelidade. 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 Aleluia. Fidelidade. Sabe, queridos,
A gente já teve outros auxiliares aqui em casa, outros dispenseiros, e que tinham defeitos, problemas, que talvez para você seja considerado problemas graves, mas que para a gente foi irrelevante. Mas a infidelidade para a gente não dá, porque tira a infidelidade de um dispenseiro, tira os recursos da boca dos filhos. Vou dizer de novo. A gente até tolera, de verdade, um dispenseiro que, por exemplo, tenha vícios, a gente tolera. Um dispenseiro que falte, a gente tolera. Agora, dispenseiro infiel, um dispenseiro infiel, ele tira os recursos da boca dos filhos. Dos filhos. Esse não toleramos. E Deus também não. Eu quero ler o texto de novo. O texto é 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados, dispenseiros, que explicam os mistérios de Deus. De um encarregado, de um dispenseiro, espera-se que seja apenas fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará, e isso sempre Ele decidirá por mim. Sabe? Talvez a gente está fazendo as coisas esperando a aprovação humana. Talvez esperando até a nossa própria aprovação pessoal. Mas isso Paulo diz que pouco importa o que os outros pensem. Ainda que a minha consciência esteja em paz e limpa, quem vai me avaliar é o dono. É o dono. Sabe, meus filhos podem dar a opinião deles acerca dos meus dispenseiros, mas quem decide sou eu. Porque o preço foi pago por mim. Meus filhos podem dar a opinião que eles quiserem, mas sou eu quem decido no final das contas. Porque o preço foi pago por mim. Então, com esse pensamento, devemos sempre lembrar que nossa retribuição deve vir quando nós servimos. A nossa retribuição como dispenseiros deve vir de quem nos chamou e não de quem nós servimos. Veja, a minha secretária, que é uma grande bênção nas nossas vidas, ela alimenta meus filhos e cuida dos meus filhos como ninguém. Mas ela não espera o pagamento dos meus filhos, não. E nem os elogios dos meus filhos a satisfaz, não. Ela espera receber de mim, que foi quem a contratei. Vou dizer de novo. A minha secretária, a minha dispenseira, a minha mordoma, vamos botar dessa maneira, para você encaixar aqui, que é comparada a nós, os ministros ou a igreja de Cristo. Ela, por mais que sirva bem aos meus filhos, ela não recebe deles, e nem espera receber deles, e nem o elogio deles a satisfaz. Ela recebe do dono. Então nós, como ministros, não fazemos esperando que os filhos nos retribuam. Nós fazemos na esperança de que Deus nos dê a paga. Porque foi Ele que nos chamou para sermos dispenseiros de Deus. Visto que a motivação ministerial deve ser sempre uma resposta ao amor, entendemos que os dons são, da parte de Deus, o auxílio, a ferramenta ou o equipamento necessário para cumprirmos tão importante tarefa de Deus. Os dons nada mais são do que ferramentas para o serviço, para que vivamos uma vida de paz. Bom, eu não sei se você deixou perguntas aí na nossa caixa de minhoca, agora é o momento, nós temos ainda 10 minutinhos aí para te responder, então dá tempo. Se você nos assiste pela primeira vez, todos os dias tem live, todo dia, 11 da manhã e 23 horas, todos os dias tem live, 11 da manhã
e 23 horas. E você é meu convidado especial. É como remédio aqui, é de 12 em 12 horas. Sempre uma dose da palavra que te vai imunizar na fé contra os intempéries da vida. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal no YouTube. Portal Marcelo Carvalho. Corre lá, se inscreve. Portal Marcelo Carvalho. Você pode se inscrever no YouTube. E lá tem todas as séries que nós já vimos nessa quarentena. São mais de 100 lives feitas para você, exclusivamente para você. E você vai aproveitar tudo, para se encher do Espírito, se encher da palavra e viver uma vida plena. Em nome de Jesus. Pedro Pacífico Carvalho, me conta uma coisa. Nós temos ou não temos hoje perguntas na nossa caixinha? Tem não. Ninguém fez pergunta. O povo ficou hoje boquiaberto, só pensando, contemplativo. E não fizeram pergunta nenhuma. Não tem nada na nossa caixinha de minhoca. Então nós podemos falar mais um pouco da palavra de Deus. Alguém está dizendo, metanoia. Exatamente, irmãos, é isso que muda. É mudança de mente. Mudança de pensamento. Sabe? Agora, tudo que você tem ouvido aqui tem que ser praticável, né? Perceba que todo o nosso ensino, todas as nossas lives, são de maneira a você poder praticar assim que você desliga o telefone, assim que você desliga o computador, assim que você desliga a TV. Você pode praticar todas essas coisas. Agora, vai uma dica minha, já que você não tem pergunta aí por enquanto. Anota, irmãos, escreve, tenta escrever de volta tudo que você ouviu nessa live. Se você não conseguiu pegar tudo agora, ouve de novo. Porque tem muita coisa, e a ciência mostra que de tudo que você ouve, ouvindo, você só consegue absorver aí no máximo 30%. 30% é que você realmente consegue absorver com precisão. Agora, se você ensina outros, você consegue absorver 95% do conteúdo. Então pega tudo que você recebeu hoje, anota tudo direitinho, ensina para alguém, pratica. Você tem a responsabilidade. Você tem a responsabilidade do sucesso da tua vida. E nós falamos que sucesso, irmão, não é o ter, é um estado de espírito de completude. É um estado de espírito de paz. É um estado de espírito. É isso. Felicidade é esse estado de espírito de plenitude. Eu estou pleno. Sabe, alguns meses atrás, eu dei esse testemunho na igreja. Eu estava conversando com alguém, uma pessoa que eu admiro muito, né? Muito importante para a minha vida. E essa pessoa me perguntou e disse assim, pastor, qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? Irmãos, eu vou te dizer, sonhar é lícito. E eu já sonhei muito na minha vida. E a pessoa me perguntou, pastor, qual é o seu maior sonho? Naquele exato momento, eu parei e disse, meu maior sonho é... Cara, meu maior sonho hoje é... Eu não tenho. Eu me encontrei num estado, naquele momento, de plena paz e completude. Não me faltava nada. Nada, absolutamente nada. Até porque quem tem Cristo Jesus habitando dentro, tem tudo que precisa para uma vida plena de paz. Caixinha de minhoca, vamos lá. Infidelidade ao Senhor é levada em consideração apenas se a pessoa já tem ciência do que deve fazer? A infidelidade do Senhor é levada em consideração no tempo da ignorância ou só apenas depois que ela descobre o que tem que ser feito? Veja, a partir do momento que você declara Jesus como Senhor, perceba que no momento que eu me torno, que eu declaro Jesus como Senhor, que eu torno Jesus Senhor da minha vida, eu estou me tornando escravo por consequência. Não existe Senhor sem escravo, não existe isso. Eu declarar Jesus Senhor é o mesmo que eu declarar escravo de Cristo. Senhor, eu sou teu escravo. Pronto, é a mesma coisa de aceitar Jesus como Senhor. Eu sou escravo. Agora, eu te pergunto, o que é que requer de um escravo? O que é que se requer de um escravo? Não é fidelidade? Né? Se colocar como dispenseiro, como servo. Não é ser fiel. Agora, a questão é,
Em que? Jesus disse certa vez o seguinte, veja. Ele disse, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Que é isso? Infidelidade. Ela começa e deve ser tratada desde o primeiro momento em que você aceita Cristo como Senhor da sua vida. E aí, à medida que você vai dando passo, ela vai sendo provada com o conhecimento. A cada passo de conhecimento que você dá, que você descobre que precisa fazer algo, que Deus te impulsiona no coração a fazer algo, aquilo é provado a tua fidelidade mais uma vez. Então veja, se hoje você descobriu algo, instalou algo, a partir desse momento é provada a tua fidelidade nesse algo que você acabou de descobrir. Mas essa fidelidade está sendo provada desde que você aceitou Jesus como Senhor da sua vida. E é essa fidelidade que vai ser levada em conta para a tua exaltação, né? É quando ele me encontrar fiel. Paulo disse, louvo ao Senhor que me encontrou fiel, que me achou fiel, para cumprir aquilo que ele me designou. Próxima pergunta. Quando fala de infidelidade, tem algum exemplo? Eu falei um monte de exemplo aqui, de infidelidade. Pronto, deixa eu te dar um exemplo. Quando você não é fiel em dízimo, você é infiel. Quando você não é fiel em oferta, você é infiel. Quando você não é fiel em ajudar o próximo, você é infiel. Quando você não é fiel em pregar a palavra que Deus já mandou você pregar, você é infiel. Quando você não está fazendo os vídeos que o Senhor mandou você gravar, você está sendo infiel. Quando você não tá comunicando, pregando a palavra para quem você devia pregar, você está sendo infiel. Veja. E o exemplo que eu dei aqui foi muito claro. É o exemplo de uma auxiliar do lar, né? Vamos usar no nome popular uma empregada doméstica. O que se espera do empregado doméstico? Fidelidade. Você descobre que a empregada doméstica está desviando recursos da tua casa. Como muitos anos atrás já aconteceu conosco. Ela está tirando da boca dos filhos. A gente dispensa. A secretária que nós temos hoje na nossa casa é uma pessoa fiel. Eu posso largar minha casa, meus filhos, o dispenseiro relaxa, descansa, sabe que ela vai fazer exatamente aquilo que o Senhor espera. Isso é que é fidelidade. Ponto. Próximo. Como vencer a guerra da mente? Pela palavra de Deus. Só pela palavra de Deus. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Tem uma série, eu não sei quem fez essa pergunta, se está nos acompanhando há muito tempo, mas nós temos uma semana inteira, que foi a semana passada, falando só sobre isso. Eu vou falar. Eu falo? Falo ou não? Eu vou falar. Se você que fez essa pergunta está nos acompanhando, eu vou ficar triste com você. Porque não é possível que eu estou aqui me esgoelando há mais de 100 lives para te ensinar isso, tu me perguntar como é que renova a mente. Lendo a Bíblia e praticando o que está lendo. É lendo a Bíblia e praticando. Tem uma série inteirinha sobre autoridade, que é só praticamente sobre renovação da mente. Ouve de novo. Vai lá e ouve, assiste de novo. É porque eu estou dizendo, não adianta você só ouvir e achar bonito, não. Eita, que pastor abençoado, que legal, estou ouvindo as lives, mas não está fazendo nada, resolve nada. Vai resolver nada, vai mudar nada. Vai acabar a quarentena, vai estar do mesmo jeito. Faz alguma coisa, criatura. A tua vida é a tua vida. Você não tem que praticar o que está ouvindo por mim, não. Problema teu, eu tenho a minha vida. É a tua vida que tem que ser transformada. Você tem que ter responsabilidade com a sua vida. Estou falando para todo mundo. Bora. É a tua vida, rapaz. É a tua vida, moça. Sabe? Eu só estou te dando ferramenta aqui. Você é que tem que pegar isso e praticar. Se você não praticar, não vai mudar nada, não. Né? Muda nada. Tenha responsabilidade com o seu futuro. Tenha responsabilidade com a sua vida. E não fique com raiva de mim quando eu estou te confrontando, não. Porque eu estou falando pro teu bem, porque eu te amo. Não admita permanecer da mesma maneira. Essa quarentena vai acabar e nós precisamos sair dela melhores do que entramos. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Acabou o tempo. Tem que fazer a pergunta antes. Demora, já era. Né?
Nós continuamos logo mais às 23 horas com a nossa matéria poderosa, Cristianismo Prático, a vida cristã, com foco no propósito e no chamado. E você é meu convidado especial a convidar outros também para estar conosco às 23 horas aqui nesse perfil. Não perca que vem novidades por aí. O nosso portal, o nosso site está quase pronto e vem aí o PCML Digital. Camarada, oportunidade de crescimento na tua vida. Se liga, fica ligado e a gente se encontra logo mais. 23 horas, estamos juntos. Beijo no coração, até já, tchau.